Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. E eu quero começar aqui, primeiramente com você, trazendo um pouco o que acontece neste momento dentro do Vasco. O Vasco prioriza reforços nessa janela de transferências. Para quem acompanha o nosso canal sabe muito bem disso, pois é uma informação que eu venho trazendo com frequência para vocês. E o Vasco da Gama, diante dessa busca por reforços no mercado, essa prioridade em determinadas posições, vem recebendo a ajuda de Marcos Lamáquia. O Marcos Lamáquia é alguém que está preocupado com o Vasco da Gama, é alguém que assiste aos jogos do Vasco, é alguém que está tenso com a real possibilidade, iminente possibilidade que o Vasco da Gama tem de uma queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco passou para Marcos Lamáquia qual é o desejo de contratações e dentro do que é possível, o Marcos Lamáquia está ajudando o nosso Cruz Maltino. O Vasco quer nesse mercado pelo menos 5 reforços. Um zagueiro pelo lado direito, um volante, um meia, um atacante de lado de campo e um centroavante. São as 5 posições que o Vasco da Gama deseja trazer para dentro do elenco nesta temporada. Desses 5 nomes, o Vasco negocia com 4. E 3 são os nomes que estão aí mais perto de um desfecho. O Vasco negocia com o zagueiro Diego Carlos, o volante Santiago Sousa, o meia Nelson de Ossa e o atacante John Ieboá. São esses 4 jogadores hoje que o Vasco da Gama vem negociando para a contratação nessa janela de transferências. E esses 4 nomes são muito bons. Essa é a grande realidade. Estamos falando de 4 grandes jogadores, tá? O Santiago Sousa é um dos melhores volantes do futebol sul-americano. O Nelson de Ossa é um jogador que brilhou no futebol mexicano e foi vendido por mais de 50 milhões de reais para o Real Betis, jogador de seleção colombiana. O atacante John Ieboá é um equatoriano que estava há poucos dias atrás vestindo a camisa da seleção do Equador na Copa do Mundo. O Diego Carlos foi um dos grandes destaques do futebol italiano nessa última temporada na posição da zaga. Um atleta que pertence ao Fenerbahçe da Turquia. Então estamos falando de jogadores que, ao meu ver, são de segunda prateleira do futebol sul-americano. Aliás, são de primeira prateleira do futebol sul-americano, sem dúvida. O Santiago Sousa é de primeiríssima prateleira, inclusive. O John Ieboá é de primeiríssima prateleira, o Santiago Sousa é de primeiríssima prateleira, o Nelson de Ossa é de primeiríssima prateleira. Talvez o Diego Carlos é uma incógnita, mas para quem acompanha o futebol dele sabe muito bem da qualidade. E como isso está acontecendo? O Vasco foi uma equipe, um clube, que a semana passada estava pedindo 40 milhões de reais para fechar a conta do mês de agosto. Não bate, né? Pô, como o Vasco está contratando o Santiago Sousa, primeiro volante do futebol sul-americano, sendo que estava pedindo 40 milhões de reais de empréstimo? E a resposta é só uma. A resposta se chama Marcos Lamáquia. O Marcos Lamáquia está preocupado com a situação do Vasco da Gama, ele quer comprar o Vasco, isso está nítido, assiste aos jogos do Vasco, e ele está percebendo que o Vasco da Gama é um clube que precisa de reforços. E tudo hoje que Marcos Lamáquia puder fazer no sentido de ajudar já nessa janela de transferências, ele vai fazer. Tudo dentro do possível, Marcos Lamáquia fará para ajudar o Vasco da Gama. E essa ajuda, ela está sendo feita através do mercado. Contratação possível Santiago Sousa, de Diego Carlos, de Nelson de Ossa, de John Ieboá. Isso tem, sim, amigo vascaíno, Marcos Lamáquia envolvido nas tratativas. E aí, em relação a contratações, situação do De Ossa, nada mudou, tá? Continua a mesma coisa entre Vasco da Gama e jogador, tá tudo acertado, falta apenas a liberação do Bet. Então agora é aguardar, seguir esperando e torcer, cara. Torcer para que eles tenham aí um sinal verde, um sinal positivo para a contratação do colombiano Nelson de Ossa. Em relação ao volante Santiago Sousa, cara, uma notícia que saiu ontem, pegou todo mundo de surpresa. O jogador já aceitou, ele já disse sim ao Vasco da Gama, um contrato de 4 anos aí com o jogador Santiago Sousa, que foi muito bem na Libertadores da América do ano que vem, inclusive destruiu o Flamengo, jogou muita bola contra o Flamengo. E aí, o que está acontecendo agora? O Vasco está tentando liberar o jogador junto ao Racing, O Vasco quer pagar 5 milhões de euros e pagar mais 3 milhões parcelados ali em cima de bonificações. Então, negociação segue avançando, O Vasco está muito, mas muito positivo que vai conseguir contar com o jogador, que é um primeiro volante clássico e também pode atuar como zagueiro, Além desses 2 jogadores que eu falei, o De Ossa,
que é um segundo volante, né, um jogador um pouquinho mais avançado, e o Santiago Sousa, que é um primeiro volante que joga como zagueiro também, o Vasco também negocia com o Danilo Barbosa, jogador brasileiro, né, jogou no Botafogo, no Palmeiras e é cria do Vasco da Gama, que é a mesma coisa, atua como cabeça de área, mas também pode jogar como um zagueiro ali, né, um pouco mais recuado, e aí as outras negociações que seguem acontecendo. O Vasco fez uma busca ontem por um zagueiro, o William, brasileiro, que joga no Al Jazeera dos Emirados Árabes. O Vasco está aguardando a resposta do clube árabe para saber se aceita ou não liberar o jogador. O Vasco segue também buscando a liberação do zagueiro Diego Carlos, brasileiro que atua lá no Fenerbahçe da Turquia, né, o que está aí atrapalhando essa negociação no momento é a pedida da equipe turca, né, que está pedindo um valor acima do que o Vasco imagina que o jogador realmente aí deveria ser comprado. Então a negociação segue um pouquinho travada, mas o Vasco acredita que vai conseguir destravar aí nos próximos dias. E a situação também do atacante equatoriano John Yeboah. O Vasco segue convicto que é o nome certo para chegar ali para assumir a camisa 9, mas a equipe italiana do Venezia não quer liberar por empréstimo com opção de compra, né? Nesse momento só aceita vender o jogador por 6 milhões de euros. Eu vi também e perguntei, né, sobre o Yeboah, o ponta, né, o equatoriano, que jogou Copa do Mundo. Não vi quem deu a notícia em primeira mão, mas vi essa notícia no Atenção Vascaínos, vi outros amigos também compartilhando, Matheus Gilbert, enfim, essa galera toda compartilhando. Vi também a galera do NT Vascaínos dando que estava próximo agora. A informação que eu tenho é que, de fato, o Vasco fez uma proposta por esse jogador. Estava muito próximo de acontecer o aceite por parte do jogador para depois tentar a liberação para o clube. Então, eu considero, se vier mesmo, um bom reforço. Me incomodo levemente com a alta quantidade de jogadores gringos que o Vasco vem mapeando nesse mercado. Me incomodo porque eu acho que, de alguma maneira, você deveria, mesmo que seja mais barato, você ter mais brasileiros no time e que consigam entender o contexto do que é o futebol brasileiro. Além disso, o jogador estrangeiro, seja lá de qual for a nacionalidade, ele tem um período de adaptação. Ele precisa de um período de adaptação. Quando olho para o Yeboah e quando olho para o Nelson de Ossa, acho que são jogadores que melhoram bastante essa prateleira aí do Vasco da Gama. Mas me incomoda levemente como o Vasco pouco olha para o mercado nacional. Pouco olha. Pouco olha para as oportunidades, pouco olha também até mesmo para uma Série B, tá? Que tem jogadores interessantes sim, e que dentro de um projeto de futebol que tem a linha de contexto, de raciocínio, talvez poderiam encaixar. Consigo entender o fato do Admar Lopes ter um mapeamento de scout interessante, mas poderia ser interessante também para o futebol brasileiro. Poderia até, quem sabe, olhar para mais jogadores brasileiros que estão espalhados por aí e ver com mais carinho. E a situação de Santiago Sousa é a mais nítida. O Vasco da Gama chegou a um acordo com o jogador, as partes já alinharam as bases salariais, as luvas, o tempo de contrato, está tudo alinhado entre Vasco da Gama e o volante argentino. O projeto que foi apresentado pelo Vasco ao jogador o encantou. Ele gostou muito do projeto que foi apresentado a ele. E esse projeto foi mostrado, né, a Santiago Sousa, foi um projeto que teve total participação de Marcos Lamarca. A negociação de Santiago Sousa teve uma participação e influência direta de Marcos Lamarca nas tratativas. O próprio, inclusive, aprovou o nome do jogador e o próprio vem também atuando nos bastidores para viabilizar a contratação. Então o Santiago Sousa já é um reforço que vai vir, amigo vascaíno, com aval, com a palavra, com o cheque, com o ok de Marcos Lamarca. É o investidor que quer a contratação do volante. Formei a você ontem, então não vou perdurar muito tempo aqui na informação. Se você não viu, corre para ver o Boa Noite Gigante de ontem à noite. O Vasco inicialmente sinalizou, né, ao Racing a proposta de um empréstimo com obrigação de compra, um empréstimo no valor de $1 milhão e uma obrigação de compra no meio do ano que vem, pagando mais $6 milhões, totalizando $7 milhões a operação. O Racing disse não, pois o Racing gostaria de $10 milhões à vista, $10 milhões à vista,
que é o valor da multa rescisória do atleta. Então agora o Vasco e o Racing estão tentando aí viabilizar uma operação. O Vasco não tem 10 milhões à vista. O Vasco consegue pagar um valor e apenas pagar o restante a partir do meio do ano que vem, já com o Marcos Lamáquia no Vasco. E qual é o objetivo do Vasco? Dar um valor de entrada, pagar o restante a partir do meio do ano que vem e pagar os 10 milhões de dólares que o Racing quer. Então, o Vasco está tentando costurar isso. Ofereceu 7, o Racing quer 10 à vista. 10 à vista não tem como o Vasco entregar, então o Vasco vai tentar fazer um empréstimo como obrigação de compra, pagando os 10 milhões a partir do meio de 2027. Entre Vasco e Nelson de Ossa, tudo certo. Resta apenas realmente essa situação entre Vasco da Gama e Racing, mas tá aparecendo até vocês um post, né, de uma imprensa argentina, ontem, um dos maiores jornais aí da Argentina, simbolizando essa situação, deixando muito claro que as coisas estão avançando demais. Amigo torcedor Cruz Maltino, muito perto aí definitivamente desse acordo ser selado. Assim como com o Nelson de Ossa. As coisas envolvendo Vasco e Nelson de Ossa estão muito perto de acontecer. Ontem à noite fui buscar informações sobre isso para vocês, já trago aqui na manhã desse sábado. Vasco e Nelson de Ossa estão trocando aí as minutas contratuais para fechar esse acordo. Mas é que tudo já está acertado entre as partes, ou seja, Vasco, Real Betis e o jogador. Hoje, definitivamente, o que resta é apenas a troca de documentos e a assinatura do contrato. Ele até viaja, tá, para um amistoso que o Real Betis estará jogando neste final de semana, mas a expectativa é que ele viaje ao Rio de Janeiro logo após esse amistoso que terá e se apresente ao Cruz Maltino. A diretoria do Vasco deu um ultimato. O Real Betis ou libera, ou o Vasco da Gama iria sair do negócio, e esse ultimato dado pela diretoria Cruz Maltina fez com que o Real Betis liberasse o jogador o quanto antes para não perder o dinheiro, tá, amigo torcedor? A intervenção judicial, né, também, infelizmente, atrapalhou o negócio, porque o Nelson de Ossa é um nome que o Vasco já vem negociando antes mesmo de todo esse processo da intervenção. Isso fez com que a diretoria espanhola tivesse até um medo de liberar o Nelson de Ossa para o Vasco da Gama. Quem foi fundamental, e aí a gente entra no mesmo assunto, para, né, que o Real Betis tivesse confiança de liberar o meia colombiano, foi ele, Marcos Lamáquia. Marcos Lamáquia entrou no negócio, deu as próprias garantias bancárias dele, e a partir apenas disso que o Real Betis teve a coragem, teve assim a certeza que dá para liberar o Nelson de Ossa, que não vai haver calote, tem um grande investidor por trás do negócio. Então, é o Marcos Lamáquia envolvido na negociação do Santiago Sousa, é um Marcos Lamáquia envolvido na negociação do Nelson de Ossa, envolvido também na negociação de outros nomes. Diego Carlos hoje é considerado o principal alvo do Vasco na janela de transferências para a posição, né, do sistema defensivo. É um nome que o Vasco está negociando a contratação. O Vasco da Gama vem tentando buscar um empréstimo com obrigação de compra para o meio do ano que vem, assim como foi também durante todo o processo de negociação com o Santiago Sousa, com o Nelson de Ossa. O Vasco já sabe que não tem dinheiro para agora, mas sabe que a partir do meio do ano que vem, com a venda, né, para Marcos Lamáquia, terá dinheiro. Então o Vasco vai empurrando as negociações, as compras, para a próxima temporada, para o ano de 2027. E a situação do Diego Carlos é exatamente essa. Um nome que interessa é o plano A do Vasco para o sistema defensivo, e o Vasco da Gama está negociando essa situação com o Fenerbahçe, que é o clube que detém os direitos econômicos do jogador.